Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, pelas plataformas YouTube, Spotify e também pela rádio comunitária Vanguarda FM. No programa de hoje vamos falar sobre a campanha salarial do Sindicato dos Metalúrgicos, campanha salarial desse ano 2024. Por isso, nossos convidados de hoje, o presidente Assis Melo e o economista Davi Fialkov. Muito bem-vindos novamente ao nosso podcast. Vamos começar perguntando, presidente Assis, está em andamento a campanha, a pauta foi entregue ainda em abril. O que dá para a gente falar da campanha salarial desse ano? Teve uma assembleia no dia 29, a categoria rejeitou a primeira proposta lá de 3,5%. O que dá para a gente então comentar a respeito disso? Como é que está o andamento da campanha desse ano? Bem-vindo. Bom, a nossa campanha esse ano, é claro que ela não tem todas as mobilizações, né, do ano passado, mas ela tem sim a posição da entidade, né, da luta sempre por melhorar as condições de salário dos trabalhadores, das trabalhadoras, né? E essa é uma questão importante. Nós fizemos o ano passado uma grande mobilização, né? Conseguimos um dos maiores acordos do país, né? Nós tivemos aí, né, um debate muito forte. O dissídio foi exatamente para discussão no tribunal, né? Onde tivemos várias conversas, né, com o desembargador, junto com o setor empresarial, né? E nós conseguimos avançar nas questões econômicas, né, tanto no reajuste do modo geral, mas também no piso da categoria, né? Este ano aqui tem, além da questão do reajuste, nós estamos dizendo que nós precisamos de aumento real, né? Tem duas questões que elas vêm do ano passado, né? Que é a questão do auxílio creche para a criança e a redução no valor do transporte. Esses dois temas são temas fundamentais, né? E nós, no nosso material impresso, distribuído na categoria, né, na semana passada ainda, coloca bem claro isso, né? Esse material que está aqui isso, aqui né? Na mesa. Isso. Então, dentro dessa questão, desses dois temas, nós temos insistido junto ao patronal que preciso que essas questões sejam atendidas, né? E nós estamos no aguardo. É claro que a nossa database é 1º de junho, né? Nós já estamos em mês de julho, né? Já estamos aqui quase estamos já na segunda semana do mês de julho, e até o momento não foi possível ainda encaminhar para um acordo, né? A proposta patronal até o momento apresentada, né, e foi rejeitada no dia 29, e ela não contempla, né, essas questões, né, especialmente no que tange a questão do transporte, também a questão do próprio reajuste e também da questão do auxílio creche para a criança. Então, ainda são coisas que a gente precisa evoluir, e essa é a expectativa nossa, né? Nós sempre nos pautamos pelo acordo, né? E pretendemos fazer um acordo, mas até o momento não foi possível, e nós estamos no aguardo, sim, né? De que nos próximos dias possa haver novas negociações, para que a gente possa, de repente, já no próximo dia 20, já vou deixando aqui o recado da categoria, no próximo dia 20 a gente fazer uma nova assembleia e aí apreciar uma nova proposta que esperamos que venha e que essas questões aí sejam contempladas e que nós possamos, então, levar para a apreciação da assembleia uma nova proposta e aí a categoria poder se posicionar pelo acordo ou não, né? Então, essa nós continuamos trabalhando, né, no sentido também de mobilizar a categoria, colocar para a categoria quais são as principais reivindicações, né? Ainda continuamos entregando o nosso material, né, esse aí que tu apresentou, agora, o que nós sempre colocamos nas questões, né, que é sempre importante que a categoria, na medida do possível, possa também se posicionar, se mobilizar, porque o trabalhador precisa entender que o sindicato é a parte que reivindica, nós somos os que reivindicamos, não somos aquela parte reivindicada, não é nós que concedemos o... Muita gente fala, o sindicato deu tanto, vai dar quanto de aumento, se fosse depender do sindicato, dá... nós precisava muito mais, então não é o sindicato que dá, né? Nós somos representantes
da categoria dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? A categoria econômica é os empresários, né? E são eles que concedem baseado nas nossas reivindicações, nas nossas mobilizações, e aí vão ser sensíveis ou não às reivindicações dos trabalhadores, né? Então, a campanha salarial ela tem esses contornos, né? Nós somos abordados, né? E tu mesmo comentava, nós sempre somos abordados pelos trabalhadores, e até mesmo nem só trabalhadores da categoria, né? Nesse sentido, até que o sindicato vai conseguir. Bom, se fosse por nós, a coisa seria muito mais fácil, né? Mas, infelizmente, não é. Nós somos a parte, repito, né? A parte que reivindicamos, né? E sempre é bom o trabalhador entender, mas pediram tanto, conseguiram tanto, porque a gente sempre pede o que a gente não tem, né? Então, a gente não abre mão de direitos, né? A gente normalmente negocia aquilo que a gente não tem. Pediu 10, fecha por 5, fecha por 6, né? Porque aqui, como é que se diz assim? A gente sempre propõe uma reivindicação. E dentro da reivindicação vai se estabelecer a negociação. E ao se estabelecer as negociações, dependendo das condições e da mobilização e da força que a gente avança ou não, né? O que é importante sempre para a categoria é que nos últimos tempos, pelo menos, nós não temos recuado. Nós não temos perdido direitos, nós não temos abrido mão de direitos. Sempre acrescenta alguma coisa. Entendeu? Entendeu? Então, essas questões são sempre questões importantes, que embora pequeno, mas são avanços, né? Que às vezes as pessoas também não valorizam esses pequenos avanços, mas nós que participamos, que vamos à mobilização, que enfrentamos o tempo, como dizia, e as tempestades, né? Nós sabemos exatamente das dificuldades que das questões necessárias que tem para a categoria, mas este ano aqui estamos conduzindo no sentido de que haja uma redução importante no custo do transporte e que também o auxílio creche seja garantido à criança. Qual a importância de o auxílio creche ser da criança, né? É importante que a trabalhadora entenda. Se o pai hoje ele é metalúrgico e a mãe trabalha em outra categoria, nós sempre pegamos, por exemplo, comércio, né? O pai é metalúrgico, a mãe é comercial, e eles têm filho em idade de ir para a creche, eles não ganham auxílio creche, porque a mãe não é metalúrgica. Hoje só ganha a mãe que é metalúrgica e o pai que tem a guarda do filho. O que nós queremos? Que seja da criança, porque aí vai depender. Se o pai é metalúrgico e a mãe é comerciária e eles têm filho em idade de para a creche, o pai vai receber o auxílio creche, porque o direito é da criança e é este tema que está em debate esse ano e nós queremos resolver essa questão este ano. A outra questão é o valor do transporte, que hoje, na nossa categoria também, os metalúrgicos, pagam 3,5% de transporte baseado no seu salário. Então, tu veja bem, a inflação que nós estamos discutindo do nosso período de um ano, ela é 3,34 ao ano. Por que o trabalhador tem que pagar 3,5 ao mês de transporte? Essa é uma discussão. E pagar para ir trabalhar. Né? Isso. Então, essa também é uma discussão importante, porque isso, se tu não avança do ponto de vista todo do reajuste, tu agrega valor no salário dos trabalhadores por esta razão. Então, são questões que tu compensa, tu não avança tanto do ponto de vista do reajuste, que são questões importantes, então tu reduz o custo do trabalhador para ir trabalhar, que é tanto na questão do transporte e do ganho que ele tem, se ele tem o auxílio creche, o que é? É menos dinheiro que ele vai desembolsar para manter o seu filho numa creche. Então, são ganhos que o trabalhador vai compensar. Então, o sindicato tem este compromisso com a categoria, que é de oferecer ganhos para a categoria. Às vezes, se não é diretamente lá no índice, é também naqueles custos que o trabalhador tem para ir ao trabalho ou para trabalhar também, porque se ele não tem um local adequado
para deixar seu filho, provavelmente a sua esposa, que podia estar trabalhando, ajudando na renda da família, essa coisa toda, não vai poder ir ao trabalho porque não tem um local para deixar seu filho, não pode deixar com quem cuida. Tendo o auxílio creche, o que ele pode agregar valor, não só no seu salário, mas na renda familiar, porque a sua esposa pode ir ao mercado de trabalho, tanto trabalhar numa empresa metalúrgica, no comércio ou em qualquer lugar, desde que ela tenha condições de deixar o seu filho com segurança. Então, estas questões aqui são questões importantes do ponto de vista nosso e que nós estamos realmente numa situação que é importante que os trabalhadores entendam, e não só eles, os próprios empresários, que sem essas duas questões não haverá acordo. Esta é uma posição da direção, né, que nós estamos levando para a categoria e para que a categoria entenda. Mas quanto é que estão pedindo, quanto é que é isso? Não, nós estamos pedindo, do ponto de vista de reajuste, aumento real. Né? Não dá para corrigir apenas com a inflação, essa coisa toda. O tamanho que vai ser bom, aí vai depender da nossa mobilização. Mas esses dois temas, tanto a questão do transporte tem que ser reduzido, o valor do transporte, e tem que ter o auxílio creche, são os dois temas que nós precisamos avançar, porque isso já ficou, como se diz, do ano passado. Então, é uma questão. E por que não foi resolvido o ano passado? Porque as empresas diziam que essas duas questões, elas não eram econômicas, e sim cláusulas sociais. Que tem que ser tratadas agora. Entendeu? Então, essas questões, nós dizemos também que lá elas têm conectação com as duas questões, elas são sociais e econômicas ao mesmo tempo, porque é reduzir o valor do transporte e garantir a questão do auxílio creche para a criança. Então, são esses temas importantes que a gente está em debate e acho que nós podemos chegar a um bom termo e aguardamos, né, que o mais breve possível e essas questões possam evoluir, que a gente, como disse aqui, a ideia é que talvez no dia 20 de julho, né, nós possamos fazer. Acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo site, a gente vai confirmar, vai colocar. Colegas aí dentro da fábrica, então a gente provavelmente lá no dia 20 a gente faz a assembleia, até porque a gente já está, como é que se diz assim, passando um mês já da data base. Certo. Muito bem. Professor Davi Fialkov, cada campanha salarial tem as suas peculiaridades, né? A gente viu o presidente falando aí. O que dá para a gente, só para a gente começar a entender o contexto econômico? Acabou de passar por uma tragédia climática. Caxias do Sul não chegou a ser atingida tanto quanto foi o restante do Rio Grande do Sul, uma parte do interior. Mas o que dá para a gente esperar aí, fazer essa análise? Inflação, tragédia climática, a categoria pode esperar, assim, um bom acordo, apesar de toda essa conjuntura? Bem-vindo novamente. Obrigado pelo convite para estar aqui, conversar de novo com vocês, com a categoria, com o Assis, especialmente. Eu só queria, antes disso, dizer que ia ouvindo aqui o Assis falar e com muita satisfação eu vendo o seguinte: o sindicato, isso que você está falando, ele está lutando no concreto, no miúdo aqui, vamos dizer, no imediato. O miúdo não é pouca coisa, tá? No imediato, para melhorar as condições da categoria. Ou seja, isso tem um sentido, que é o que eu sempre falo, civilizatório, melhorar as condições da civilização, da existência do trabalhador. O sindicato já faz isso. Essa é a existência do sindicato e a razão de ser dele. Né? Ao longo do tempo, tudo isso que está aqui, muita gente acha que já veio pronto. Né? Mas foram mais de século, décadas de lutas. Foi pouca coisa, ainda é ruim, mas vamos comparar como é que era. Então aqui nós estamos vendo assim, a ação ao vivo, e é uma frase que o Assis usa muito, né? Usava, não sei se ainda usa, é o sindicato fazendo história, mas é isso, ele está fazendo história no sentido... Nossa classe fazendo história. Classe fazendo história, né? No sentido positivo, progressista, de melhoria realmente para as pessoas, para a sociedade como um todo, né? Mesmo essa questão do auxílio da mulher, ele estava aqui comentando comigo, auxílio creche, né? Desculpa, auxílio creche da criança. Isso não existia. Foi uma reivindicação lá nos anos 90, parece, né? Não existia o auxílio creche. Não tinha. Nem o auxílio creche. Não tinha o auxílio creche. Não tinha. Então, primeiro foi a instituição do auxílio, foi difícil. Depois foi aumentar o período de tempo, né? Cada campanha salarial foi aumentando até que idade tinha direito, né?
mas nunca conseguiu chegar a estender para a criança, ficou só para filho de mãe metalúrgica, né? Que não é ruim, o que está sendo, isso foi uma conquista, mas a ideia é que isso continue, que isso se estenda, que melhore mais, o que é bom ficar melhor. É isso que... Então esse sentido geral eu queria registrar, porque às vezes pode passar assim, é uma coisa só... sociais como um todo, né? Não é só a pauta isso, econômica, mesmo, as causas sociais sem falar... São muitas, claro, muitas foram conquistadas, muitas a conquistar ainda. Sem falar naquilo que o trabalhador desembolsa né, pelo custo do transporte, que já é muito menos do que a lei. A lei é 6,5%. É, 6,5% para o restante dos trabalhadores. Então foi também conquista que o sindicato foi fazendo ao longo da história, né? E agora, de novo, quer prosseguir essa marcha, né? Então acho que é muito razoável. Sobre a tua pergunta, desculpe ter feito toda essa... É um bate-papo informal. Preâmbulo aqui, essa mudada aqui um pouquinho, assim, parênteses. Eu quero dizer o seguinte, a economia brasileira está crescendo. Não é aquele crescimento que a gente gostaria, mas está crescendo. O PIB tem batido recorde. A indústria, inclusive, parou de cair, né? Subiu no cômputo geral, né? O desemprego reduziu bastante. O nível de emprego, o estoque de pessoas trabalhando hoje é recorde, mais de 100 milhões de trabalhadores com carteira assinada, né? Então nós estamos vendo aqui uma importante retomada, apesar das travas que ainda estão colocadas na economia, que é a trava do juro alto, que o Banco Central não é permeável, não tem sido permeável à democracia, porque a população termina inteira... isso no final do ano, é isso? Isso, né? Só Deus sabe. E a trava fiscal, né? Que isso aqui... Depois eu volto para explicar melhor. Mas, de qualquer forma, o Assis fez um artigo muito bom sobre isso. Eu recomendo que leiam, viu? Esqueci o nome, mas está lá no artigo da FIT Metal. Menos juros, mais produção. Isso, mais emprego. E a enchente realmente teve um impacto, inclusive aqui em Caxias. Tá? Por onde? Pela logística. A dificuldade de chegar em suma, a dificuldade de escoar produção. Então teve todo esse problema. Mas veja, o problema foi aonde? Foi na oferta. A dificuldade da empresa produzir. Não foi a falta de demanda. Não foi a falta de pedidos, né? Eu estou vendo aqui, ó, comentário, balanço aqui da Randon, por exemplo, tá? 2004, primeiros meses, aqui é o balanço trimestral do primeiro trimestre, né? Desse ano. 2024. O ambiente, 2024. O primeiro trimestre de 2024, tá? O ambiente de negócios positivo, estou lendo aqui, tá? Com a retomada do segmento de caminhões. Então, aqui ele está dizendo o que ele está achando, tá? E continuidade do bom nível de demanda de peças de reposição e de semi-reboque. Tá? No entanto, aqui, ou seja, o resultado deles foi bom, ele está dizendo assim, eles tiveram que fazer um ajuste aqui, técnico da empresa, que teve uma parada de mais de uma semana. Tá? Aqui, ó, movimentos importantes em governança e reorganização fabril que reduziram os dias trabalhados, afetando a performance do trimestre, que foi excelente. Então, eles ainda tiveram uma parada técnica para arrumar, para melhorar, né? Mudanças na vertical montadora e outras coisas aqui que eles fizeram. Tá? Eu não vou aqui alugar vocês com tanta leitura. Mas veja, e até esse período, o crescimento era grande também. Então a tendência é que isso seja retomado imediatamente, se já não está sendo, provavelmente os resultados desse mês de junho, mas principalmente de julho, vão começar a registrar uma parábola ascendente, ou seja, um crescimento exponencial da produção. Claro, eu vejo aqui, desculpe aqui, não comprometeu. O autopeça, crescimento vertical de serviços, tá? Os caminhões também superaram
aquela situação da mudança de normas, né, que tinha um custo muito grande, então já está crescendo as encomendas, tá? As principais, aqui dito pelo balanço dele, principais associações do setor de caminhões apontam crescimento importante dos volumes de produção no comparativo com 2023. Então aqui está dito, a Marco Polo, idem, tá? A transição para as novas condições já ficou para trás, então agora já a tendência é que isso superado, tá? Então, os novos pedidos, os rodoviários, os novos pedidos de veículos pesados, né, e longas distâncias seguem ganhando representatividade e garantem uma boa carteira de pedidos em 2024. Boa carteira de pedidos em 2024. Tá? E assim, os urbanos também, com os investimentos públicos, a consolidação de subsídios que vem contribuindo para a renovação da frota. Então, eles estão dando dados aqui importantes, tá? Que a gente está vendo, que são realmente a expressão vamos dizer assim, do otimismo que está lá, que está instalado nas empresas metalúrgicas, nas principais. Tivemos também da compra por parte da Fras de uma distribuidora mexicana de peças para reposição na casa dos 2,1 bilhões. Sim. Foi a notícia que chegou há pouco tempo. Sim, estão aumentando a capacidade, aumentando a produção, aumentando a sua expansão no exterior também. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O esforço, o pedido, a demanda dos sindicatos não está encontrando uma situação de dificuldade das empresas, ao contrário. Né? Se houve dificuldades, como houve agora com a enchente, elas foram transitórias, né? Foram um ponto fora da curva. Claro, atingiu, ninguém vai dizer que não atingiu, né? Mas já está voltando, talvez, e tem mais, né? Tem um efeito na economia que a gente diz assim, às vezes quando cai muito, retoma mais do que cai. Claro, porque tem as necessidades que foram criadas a partir dessa tragédia, e a pessoa precisa reconstruir isso. Aquilo. Efeito mola. Efeito mola. Vai. Então eu ficaria por aqui por enquanto. Eu acho que essa ideia, assim, existe um cenário que dá razão, né? Sem falar na dificuldade que é para o trabalhador hoje, mesmo com as conquistas, o salário ainda é baixo. Em geral no Brasil, é um dos mais baixos da América Latina. O salário mínimo que cresceu, mas ainda é os mais baixos da América Latina. Não pense que não. Então, claro, nós estamos falando aqui, quando a gente fala que melhorou, assim, ponto de vista relativo, né? Mas ainda tem muito chão pela frente. Muito bem. Presidente Assis, essa análise feita pelo nosso economista, dá para dizer que é mais ou menos isso, dá para acreditar, a categoria pode acreditar que vai ter essa retomada, mesmo teve a tragédia, mas a coisa vai melhorar e isso implica em melhorias também para a categoria. Eu acho que a gente precisa, as empresas falam em ambiente de negócios, né? E nós temos que falar em ambiente para reivindicação, né? Então, nós estamos dentro de um cenário político e econômico importante, eu acho assim, porque qual que é o problema da tragédia climática, né? Ele tem o problema todo de uma grande devassa, como se diz, né? De uma grande tragédia, né? E ele traz os aspectos também, como se diz assim, psicológico disso, né? De traumas nas pessoas, né? Nós estamos vivendo, como é que se diz assim, há um movimento todo pela solidariedade, né? Como se diz assim, pelo não confronto, por isso. Então, vocês vejam, onde é que estava a nossa campanha salarial? Nossa campanha salarial estava em abril e podia estar em maio. Como fazer mobilização em maio? Quais foram as condições climáticas nossas de junho? Para aquelas pessoas que acham que o sindicato não está na parada. Mas como? Né? Entendeu? Então, existe uma realidade também, como é que se diz assim, que nos bloqueia, que nos impede. Mas ela também tem que levar em conta, como é que se diz, como que está a cabeça do trabalhador e da trabalhadora para chegar lá no serviço e ter alguém dizendo, ou xingando, ou falando coisa que talvez eu não entenda. Tá, eu que perdi minha casa, que perdi não sei o quê, entendeu? Que de repente perdi alguém da família, essa coisa. Então, existe também um momento aqui que é
que é preciso também o sindicato levar isso em conta também. Né? Afinal de contas, nós todos, existe uma realidade também. Como é que se diz assim? Fora, como é que se diz, da nossa possibilidade de intervenção. Então, essas questões também nos impactam dentro de uma possibilidade de um movimento maior. Né? Mas cara, por que não veio? Por que não vai? Por que não fez isso? Não, cara. Se tu tá em casa, sai toda hora, entra para dentro do teu ônibus, vai lá, trabalha, e não leva em conta o mundo, né? Existe um mundo além de mim, como se diz. Né? Então, essas coisas também o sindicato precisa levar em conta dentro da própria realidade para dizer, eu posso ir, não posso, e quais são as minhas condições, e eu mesmo, e quando for, o que eu vou dizer? Não basta sair, tem que sair lá sabendo o que vai dizer. Porque mesmo agora, eu chego aqui, vamos conversar um pouco sobre a campanha salarial, e eu não sei nem o que dizer, eu não posso nem vir. Entendeu? Então, essas questões todas, os trabalhadores e a sociedade como um todo, numa grande parte, ela entende a não ação tão forte do sindicato, da mobilização, das coisas. Né? Porque um ano, embora seja igual, eles são diferentes de um para o outro. Então, essas questões todas aqui são questões importantes. Eu acho que essa questão que o Davi colocou aqui também, que são sempre, nós trazemos aqui para debate. Né? E nós não podemos deixar o Lula falando sozinho sobre juro alto. Né? Nós temos que intervir, porque isso diz respeito à nossa economia, ao nosso orçamento, às nossas condições de vida, de saúde, de educação, de moradia, de infraestrutura, de desenvolvimento socioeconômico. Então, tem uma questão toda por trás disso aí, que não é simplesmente o Lula, porque o Lula quer, é porque há uma necessidade, sim, de reduzir o juro no Brasil. Há uma necessidade, como se reduzir juro é quase como uma necessidade de tomar café, almoçar e jantar todos os dias. Né? Então, essa questão é uma questão fundamental para nós, para começar a compreender qual a razão da gente disputar também a questão do orçamento e a participação da sociedade no PIB do Brasil. Muito bem. Professor Davi, a economia, como é que ela atinge setores específicos, por exemplo, a indústria, o comércio e serviços, mesmo dentro de um panorama que a gente está vivendo agora, de formas diferentes, não é parecido? O que dá para a gente avaliar, por exemplo, aqui na nossa região? A indústria, por exemplo, a indústria puxa alta de 5,7% da economia de Caxias do Sul. É porque é a nossa região? Como é que dá para a gente entender o funcionamento disso? Né? Indústria, comércio, serviços... Tudo está muito interligado, não está? Tá, mas não é linear e depende do lugar. Por exemplo, a produção industrial aqui não está necessariamente ligada à demanda da cidade. Tá? É ligada à demanda nacional. Esse é o ponto que eu queria chegar. Então, não só do Rio Grande do Sul não também. Só do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem uma demanda... Então, a indústria aqui, por isso que ela está em alta e não dá para se queixar dizendo a tragédia impactou com a logística, de alguma forma, mas em termos de negócios, de vendas, continua. Eu vi pessoas lá de Porto Alegre me dizer, mas eu não sabia que a gente, principalmente a Serra, produzia tantos materiais de componentes para a indústria automobilística do centro do país. Claro, porque afetou lá também, pela falta dos daqui. Ou seja, demorou um pouquinho para chegar, o pessoal viu que... O destino da produção daqui é muito nacional. Tá? Praticamente, a grande parte nacional é uma parte estrangeira. Pouco, claro, alguma coisa para cá também, não vou dizer que não. Né? Mas é mais ou menos a proporção do que o Rio Grande do Sul tem dentro do PIB brasileiro, que é perto de 7%, 8%. O que eu queria também levantar é isso que falou, Assis. Vocês vejam, eu acho que é um sinal de maturidade e bom senso do sindicato não ter feito campanha durante aquele mês da tragédia, que a rigor se estendeu até o início de junho. Né? Vamos dizer a verdade. Então isso, pelo menos no Rio Grande do Sul, né? Então o sindicato respeitou o luto, a tragédia, o sentimento, as dificuldades, o sentimento humano das pessoas no estado inteiro, que foi uma coisa muito complicada. Né? Então não era um momento, né? Tu não vai fazer um baile no meio de um negócio desse.
Quantos eventos foram suspensos em O próprio respeito? sindicato, foram várias atividades que serão feitas nesse período. Foram suspensos em respeito. Inclusive a festa do Dia do Trabalhador, Isso, logo no começo. Né? Isso. Então, veja, muita coisa teve que ser suspensa. E eu acho que foi justo. O sindicato não é uma máquina indiferente ao que se passa ao redor dele. Não é não. Aí tem exatamente... E uma coisa bonita que teve nessa questão da enchente foi ver as pessoas se unindo para resolver. E, a rigor, quando o sindicato faz o movimento, é parecido. O que ele vai fazer? Unir a categoria, unir quem trabalha para resolver. Veja, é uma coisa semelhante, é a solidariedade humana em busca de melhores condições. É uma coisa tranquila, uma coisa que eu acho muito bonito, que o sindicato fez o ano passado e que está fazendo esse ano de outra forma também, mas vai fazendo. Isso aqui é um lado positivo no meio do caos que vai do nosso país. Com todo respeito, assim, porque a gente vê tanta coisa, tanta aberração, e aqui a gente vê uma coisa que tem moral, que tem ética, que sabe o que está fazendo, né? Que tem humanidade junto. Muito bem. O bate-papo tá bom, mas passa rápido, né? Presidente Assis, então, as considerações finais aí, aproveitar para reforçar o convite, para conversar com a nossa categoria. Eu acho que é importante que o trabalhador ele tenha expectativa e ele sabe que e ele pode, como é que se diz assim, confiar na entidade, porque ele sabe que a gente está aqui para defender os interesses dos trabalhadores, mas sempre levando em conta também a realidade econômica, as dificuldades que o trabalhador passa, né? E que a gente possa, aquilo que a gente diz, é importante seguir avançando em conquista, por menor que for, mas ela é sempre conquista importante e fruto de esforço, de trabalho e dedicação da direção como um todo, né? E claro, uma grande parte da categoria também, né? Então, o que a gente faz aqui é em nome dos trabalhadores, porque é eles que nós representamos, estamos aqui para representá-los e é isso que a gente faz, tentando ser da melhor forma possível, embora, é claro, a gente sabe que a gente não conquista tudo numa campanha salarial, mas estamos dando os passos adiante, como se diz. É isso e esperamos avançar em conquista ainda nesse período aqui. Muito bem, obrigado pela participação novamente, presidente Assis Melo. Professor Davi, obrigado novamente por ter se disponibilizado, vindo de Porto Alegre, apesar de ainda ter um pouquinho de dificuldade, mas obrigado novamente, seu recado final. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é sempre uma honra poder participar do Pode Sim, e dizer que fico muito feliz de saber que o sindicato, mais uma vez, está com uma postura correta, com proposições adequadas, com um método muito bem pensado, e com uma atitude, com sensibilidade com a categoria e com a sociedade. Acho que é um caminho ético, um caminho bonito que está sendo feito. É o caminho do sindicato que o sindicato tem feito ao longo de 91 anos de história. Obrigado e obrigado a todos que nos acompanharam pelo YouTube, Spotify e também pela Rádio Comunitária Vanguarda FM. Até o próximo episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica.